sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, em 13 de março de 2017. E eu convido a servidora desta casa, Cristiane Landim, para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Leitura do livro do Provérbios, capítulo 16, versículo do 1 ao 9. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor, a fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivem em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Palavra do Senhor. Quero agradecer à servidora Cris pela participação nessa sessão, bem como todas as lideranças políticas, comunitárias, religiosas e todo que nos assiste pelas mídias sociais e pela TV Câmara. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para a vereadora Alzira Guedes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente. Eu quero pedir um minuto de silêncio para homenagear a morte do falecimento do senhor Orlando Balduino, que foi na última sexta-feira, avô do meu assessor Valdecir. Portanto, eu gostaria, nesse momento, que nós façamos um minuto de silêncio em respeito à morte e falecimento do senhor Orlando Balduino. Em votação, a ata da 4ª sessão ordinária desta Casa, realizada em 6 de março de 2017. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Em tempo, eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Fátima Rauli desta sessão por motivos de saúde. E eu solicito ao vereador, primeiro secretário, vereador Toquinho, para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente. Pedido de informação do vereador José Luiz Dalto. O vereador que este subscreve, no exercício de suas atribuições legais, em atendimento às reivindicações dos munícipes, requer o envio do pedido para que o governador do Estado do Paraná informe detalhadamente acerca do contrato de pedágio com a concessionária, no que tange às informações a respeito da construção do contorno norte, entre o município de Biporã e Rolândia,
assim como a construção das transposições na BR-369, nos entroncamentos com a Rua da Esperança e com a Avenida Brasil. Atenciosamente, vereador José Luiz Dalto. Requerimento ao senhor prefeito municipal do vereador José Luiz Dalto. Colocação de lixeira em todos os pontos de ônibus da cidade. Manutenção da academia ao ar livre localizada na rua Curitiba, próximo ao Corpo de Bombeiros. Instalação de câmeras de segurança em todas as vielas do Jardim Alvorada. Roçagem no fundo de vale do Jardim Primavera, Morada do Sol, em especial no trecho da rua Canadá, compreendido entre a ponte e a rua Alemanha, pois o mato está alto, servindo de esconderijo a adolescentes que estão efetuando assaltos a pedestres que transitam naquele local. E ao senhor presidente da Câmara, que envie convite a todas as autoridades municipais e sociedade civil organizada, referente à audiência pública do contorno norte, que será realizada na Câmara Municipal de Londrina, em 17/3/2017, às 14 horas. Atenciosamente, vereador José Luiz Dalto. Requerimento do vereador Paulo Soares. Primeiro, tampa de bueiro na rua Guaíra, em frente à Escola Municipal Roberto Conceição, no Jardim Anelisa 3. Implantação de um ponto de ônibus na rua Esperança, próximo à entrada secundária do condomínio Világio do Engenho. Recape asfáltico na rua Francisco Alves, Jardim Barradas. Iluminação na academia ao ar livre do Jardim Anelisa 1. Roçagem em toda a extensão da rua Londrina, entre a PR 445 e o Ribeirão Cafezinho. Atenciosamente, vereador Paulo Soares. Requerimento ao senhor prefeito do Zezinho da Ração. Solicito colocar as luminárias na rua Professora Mariana S. Muniz, Jardim São Francisco, atrás da creche. 2. Solicito recape asfáltico na rua Pedro Álvares Cabral, Jardim Vila Rica, atrás do Supermofato. 3. Solicito a construção da pré-escola do Jardim Tupi. 4. Solicito calçada na Avenida Marcelino Gonzalez com a Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa, e uma academia ao ar livre. Atenciosamente, vereador Zezinho da Ração. Requerimento da vereadora Alzira da Farmácia. 1. Determinar que o caminhão efetue periodicamente o recolhimento de galhos, entulhos depositados no Jardim Ecoville e que a secretaria competente realize serviço de roçagem, atendendo à necessidade dos moradores deste bairro, em especial a senhora Lucilene dos Reis, residente na rua Oceano Índico, número 335. 2. Diante da necessidade local em apoio ao abaixo-assinal em anexo, requer-se a instalação imediata de 2 lombadas na rua Professor Bento Mussurunga, Jardim Novo Bandeirantes, devido às altas velocidades desenvolvidas no entorno do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, prefeito Estáquio Selman, para salvaguardar a vida dos pais, alunos e moradores dessa região. 3. Requer a substituição da iluminação da rua Tupiniquim por uma mais forte, bem como a limpeza do passeio público e roçagem em atendimento à solicitação do senhor Ademar de Souza, residente na rua Tupiniquim, 189B, Jardim Tupi. Atenciosamente, Alzira da Farmácia. Requerimento do vereador Nilson da Bahia. 1. Pedido de tapa-buraco na rua Rio Iguaçu, em frente ao número 651, no Jardim Santo Amaro. 2. Recape asfáltico na rua Rio Xingu, no Jardim Santo Amaro.
3. Recape asfáltico na rua Rio São Francisco, próximo ao ginásio de esportes. Requerimento do vereador Fábio Fernandes. 1. Roçagem na rua Tucano, em frente ao número 19, Cambé 3, e nas redondezas do UPA, Jardim Tupi. Manutenção da iluminação da quadra de esporte do Cambé 2. Manutenção e iluminação e dos bebedouros da Praça Céu, Jardim Tarobá. Colocação de quebra-molas em frente à Academia ao Ar Livre, no Jardim Boa Vista. Análise e providências técnicas para evitar o represamento de água no cruzamento entre a Rua Esperança e a Avenida Lourenço Fadel, atrás do posto Carajás. Atenciosamente, Fábio Fernandes, vereador. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. E a palavra está livre às senhoras e aos senhores vereadores para requerimentos verbais. Senhor presidente, eu precisava de uma confirmação. Vereador, o senhor pode pedir uma questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Luiz Dalto. Eu acredito que os meus 5 itens são direcionados ao prefeito municipal. Tem que foi lido ao presidente da Câmara? Está direcionado ao presidente da Câmara? É que, vereador, todos os ofícios dos vereadores são para o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara que encaminha para o prefeito. Tá. Esse é um rito regimental. Ok, mas o último item, da forma como foi lido, foi direcionado ao presidente da Câmara. Mas não, eu pedi para direcionar ao prefeito. Não sei se foi feito. É que o senhor pede para o presidente da Câmara encaminhar o ofício, como é o setor de atas e ofícios que faz a redação do ofício para enviar para a prefeitura. Então, por isso que é pedido ao presidente da Câmara. Ok. Beleza, vereador? Obrigado. Obrigado. A palavra está livre às senhoras e senhores vereadores para requerimentos verbais. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz Dalto. Solicito envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que solicite aos órgãos competentes providências relativas à manutenção e retirada dos fios de telefone soltos em toda a cidade de Cambé. Reforma e ampliação do CMEI Amabile Ferro Boscolo, do Jardim Alvorada. Revitalização da área pública localizada entre as ruas Asa Sul e Nacional, no Jardim Casa Grande, por meio da construção de calçadas, implantação de academia ao ar livre, construção de campo de maia e plantio de árvores. Envio de ofício ao comandante da Polícia Militar para providências relativas a patrulhamento do Jardim Primavera, Morada do Sol, com o intuito de inibir o crescente número de assaltos, residências e pedestres, principalmente no período entre as 16 e as 20 horas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Alzira Guedes. Quero pedir em via de ofício para o senhor prefeito municipal para revogar a lei 2.308, de 15 de dezembro de 2009. Não é a lei, é só o segundo parágrafo. Que fica vedado o parcelamento dos lotes em área para residência multifamiliar horizontal. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, o vereador Berro. Solicito envio de ofício ao prefeito municipal para a revitalização dos quadriláteros do centro, do Ana Rosa, do Bandeirantes e do Santo Amaro. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, vereador Toquinho. Solicito o encaminhamento de ofício ao senhor prefeito municipal para que encaminhe aos órgãos competentes as seguintes reivindicações. Para que estude a possibilidade de colocar mais uma van nos dias de terças e quinta-feiras para as mães que têm filhos que utilizam os serviços da PAI. Quebra-mola na rua Zamberlan, número 180, e na rua Luiz Calçavara, número 222, segue anexo abaixo assinado. Tapa-buracos na Avenida Rio Iguaçu, em frente ao número 364 e 641, no Jardim Santo Amaro. Recap de CBUQ na rua Marechal Cândido Rondon, no Parque Manela, na Avenida Paraná e na rua Rio Tietê, no Jardim Santo Amaro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre.
Também gostaria que fosse enviado ofício ao prefeito para que, dentro das possibilidades, determine ao órgão competente que seja dado celeridade no processo de implantação da Zona Verde em Cambé. A palavra continua livre. Como mais nenhum vereador quer fazer o uso da palavra para requerimentos verbais, passamos então às explicações pessoais. E a palavra está livre às senhoras e aos senhores por até 15 minutos, podendo ser repartido por 1 minuto cada parte. A palavra está livre. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Alzira. Bem, o que acontece nesse pedido meu é a respeito do Jardim das Torres. Eles fizeram aquele jardim lá e não pode ser dividido o terreno. E aí a família compra, duas famílias compram um terreno, divide e tal, e depois o loteamento proíbe que seja feito a subdivisão do lote. E daí todo mundo fica numa situação entrevada, porque a pessoa quer vender a parte dela, não tem condições, porque a prefeitura não faz a escritura da metade da data. Aonde está o consenso nisso? Não consegui encontrar, porque que mal que vai fazer ser dividido uma data. Então, eu peço para o senhor prefeito que seja estudado esse projeto e que seja retirado esse artigo que consta que não pode ser dividido. É essa a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz Dalto. Peço licença para usar a tribuna. Fique à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, comunidade que nos assiste aqui, comunidade que nos assiste pelos meios de comunicação e sociedade civil organizada da cidade de Cambé. Venho hoje utilizar esse espaço para chamar a atenção, para dar um alerta para a cidade de Cambé. Nós podemos estar perdendo o maior investimento que a cidade de Cambé pode ter nos próximos 10 anos, que é o contorno norte. O contorno norte, o chamado contorno norte da região norte do estado do Paraná, de Londrina, liga as cidades de Ibiporã a Rolândia pelo lado norte de Londrina, por isso chamado contorno norte. A sua maior extensão é passada dentro da cidade de Cambé, pelo lado norte. Sai lá de Ibiporã, passa ao norte da região norte de Londrina e vai cruzar e vai chegar no entroncamento de Rolândia, entre Rolândia e Cambé ali, passa por trás da Brado Logística e tem todo esse percurso. Há quase 20 anos atrás, na assinatura dos contratos com as concessionárias de pedágio, esse contorno norte foi colocado como uma das obras que as concessionárias de pedágio deveriam fazer, em contrapartida do valor que nós pagamos do pedágio, e acredito que seja o maior pedágio mais caro do Brasil. Essa obra, na época, ela tem um delineamento, ela tem um local para ser passado, ela tem uma extensão de 28,5 quilômetros entre Ibiporã e Rolândia. Qual que é o principal benefício de um investimento desse? Se nós formos considerar já o fluxo de veículos na BR-369, fluxo de veículos que entre Londrina e Cambé principalmente, esse contorno ele pode tirar um fluxo de veículos que não precisa necessariamente passar por dentro de Londrina, que está vindo de São Paulo ou de alguma outra cidade, da direção de São Paulo, ele pode ser desviado e não passar dentro da cidade de Londrina e Cambé, que está tudo muito interligado, bastante semáforos, bastante transposições. Além desse fato pontual, um empreendimento desse, ele causa impacto ao longo dos próximos 5 anos, ao longo dos próximos 10 anos, gigantesco na economia de uma cidade.
é uma das principais oportunidades que nós temos de colocar novos parques industriais, de trazermos novas empresas, de fortalecermos as empresas existentes dentro da cidade de Cambé. Hoje, nosso PIB per capita está em torno de R$30 mil por ano por pessoa na cidade de Cambé. É um PIB per capita médio. Se você pegar cidades mais industrializadas, não estou dizendo cidades com maior quantidade de habitantes. Não estou falando para comparar com Londrina, que tem um PIB semelhante, outras cidades. Algumas cidades pontuais que conseguem dar um trabalho de industrialização, de fortalecimento de comércio, de fortalecimento de serviço, completamente diferente do que a maior parte das cidades dão. Esse PIB aumenta-se 20%, 30%, quando não em 50%. Um aumento de 10% do PIB per capita, simplesmente num orçamento de 220 milhões que nós temos no estado de Cambé, são 22 milhões a mais para o município de Cambé. O que dá para fazer com 22 milhões a mais por ano no município de Cambé com a mesma quantidade de pessoas? 10% de PIB per capita. Como que você gera esses 10% de PIB per capita? Porque você pode aumentar a receita do tributo da cidade aumentando os tributos e os impostos. Você pode fazer isso e aumenta seus impostos. Não é o caminho que nenhum governo, aparentemente, vai optar. O que precisamos é aumentar a base de arrecadação. O que precisamos é aumentar o nosso PIB. O empreendimento como o Contorno Norte, ele dá-nos a possibilidade de colocarmos novos parques industriais, e eu falaria até mais, parques tecnológicos, parques de alta tecnologia, de buscarmos alguma empresa montadora, não necessariamente veículos, quando a gente fala montadora, todo mundo pensa em veículos, mas pode ser montadora de mouse, pode ser montadora de monitor, pode ser montadora de microfone. Montadora, essas empresas montadoras, um simples microfone desse, por trás dele tem empresas eletroeletrônicas, empresas de metal mecânica, empresas de plástico, é uma rede de empresas. Junto com a Atlas Schindler, há 19 anos aqui em Londrina, vieram outras 54 empresas, que pouco é divulgado na cidade de Londrina. Junto com a Atlas, em Londrina, quando o governo de Londrina trouxe, vieram outras 54 empresas. Esse empreendimento do Contorno Norte é a oportunidade que nós temos de mudar o cenário de Cambé, não hoje, amanhã, mas daqui 5 anos já ter mudado, daqui 10 anos ter consolidado esse cenário. Tamanha importância. Nessa próxima sexta-feira, às 14 horas, a Câmara Municipal de Londrina faz audiência pública com relação ao Contorno Norte e convoco a toda a sociedade civil organizada que participe desta audiência pública. Acredito que a cidade de Cambé seja a mais beneficiada. A história desse Contorno Norte, há 19 anos atrás, mais ou menos, foi assinado o contrato com as concessionárias de pedágio, onde a concessionária era obrigada a desapropriar a terra e a fazer uma pista simples em um determinado local que já está marcado, pré-marcado, e é o único local que existe hoje. Em 2002, se eu não me engano, uma renegociação com o governo do Estado, passou-se para o governo do Estado a desapropriação das áreas e a concessionária tinha que fazer a pista simples ainda. A partir do ano passado, o governo do Estado está tentando trocar esse Contorno Norte por uma outra obra de imensa importância, que é a duplicação da BR-369, ligando Jataizinho a Cornélio Procópio, que até Jataizinho está duplicado, Jataizinho até Cornélio Procópio. Já fizemos algumas reuniões em Londrina, né? Até onde nós temos informação, o governo do Estado não fechou nenhuma questão nisso, mas eu acredito, senhor presidente e demais colegas, que nós devemos nos pronunciar a respeito disso. Nós não nos pronunciando, nós estamos jogando fora um recurso que é por direito nosso. Jataizinho, a Cornélio precisa? Precisa. E se precisar do meu apoio para também ter a duplicação, vai ter o meu apoio.
O Estado do Paraná precisa. O Estado do Paraná precisa ter estradas duplicadas, todas as estradas que estão nos contratos de pedágio. Só que precisamos do contorno norte. Hoje a desapropriação tem que ser pelo governo do Estado? Tem. Em 2016, o governo do Estado colocou no orçamento de 2016 100 milhões para isso. Desapropria o local com 100 milhões que dá e coloca a pista simples. Cobra-se da concessionária de pedágio a colocação da pista simples. O local hoje já não pode mais, porque está dentro da cidade de Londrina, é uma das alegações, coloca 5 quilômetros para baixo. Não tem problema. Iria passar aqui no 3, mais ou menos, aqui na Estrada da Prata, onde eu conheço muito bem, passa lá no 5, no 6, no 7, quilômetro 7, não tem problema nenhum. Vai dar maior amplitude ainda para nós fazermos o desenvolvimento da cidade de Cambé. Há algumas reuniões atrás, eu citei algumas coisas com relação ao desenvolvimento, e aí provocou-se uma discussão muito interessante com relação a terrenos. E nós sabemos o quão impactante que é você ter um local. Terreno é um item de desenvolvimento econômico, industrial, social, ambiental de uma cidade. Um item, mas talvez ele pode ser o mais importante. Sem ter esse item, você não consegue nem justificar para o empresário, não, mas olha, nós vamos te dar um apoio de consultoria, nós temos mão de obra especializada pelo Senai, pelo Sistema S, pelas universidades, pelas faculdades, nós temos mão de obra diversificada, mão de obra diferente, mais capaz. Nada vai justificar se ele falar, tá bom, onde eu coloco minha empresa? Não tem local. Por isso, meu pedido de informação na outra sessão, quanto a que locais nós temos hoje disponíveis. Sabemos que tem uma meia dúzia, ou 1, ou 6, não sei. Eu quero saber que locais que nós temos disponíveis na cidade de Cambé. Além disso, a questão do contorno norte vai trazer mais geração de emprego. A hora que nós trazemos mais indústrias, a geração de emprego vem junto. Vindo geração de emprego, gera renda. Gerando renda, gera tributo. Gerando tributo, gera melhores condições de serviços públicos de maior qualidade. Você vai ter a mesma quantidade de pessoas, 100, 104 mil, 105 mil habitantes, por uma quantidade de renda per capita maior, uma quantidade maior de imposto. Senhor presidente, tinha solicitado, no meu entendimento, eu iria encaminhar 2 ofícios. Um ao presidente da Câmara e outro ao prefeito municipal para encaminhamento dos convites para a sociedade civil organizada com relação à audiência pública quanto ao contorno norte. Acredito que a manutenção do contorno norte, acredito que Cambé precisa se pronunciar a favor da manutenção do contorno norte. Precisamos pressionar os nossos deputados, e estiveram presentes em uma das reuniões lá, tanto o deputado Tiago Amaral, quanto o deputado Tercílio Turini, e o deputado Cobra também, e os 3 se colocaram a favor da manutenção do contorno norte, seus discursos. Então, nós precisamos nos pronunciar também. O Executivo Municipal precisa se pronunciar, embora ele estava presente nessas reuniões também, o Executivo estava, tanto o prefeito como o vice, nesses eventos. E a sociedade civil organizada, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cambé, presidente da Associação de Engenharia e demais setores da sociedade civil organizada, precisam se pronunciar a respeito do desenvolvimento da cidade de Cambé. Era isso que eu tinha para o momento. Uma parte, vereador? Vereador, inclusive eu gostaria de pedir para o senhor, primeiro parabenizar o senhor pelo tema. Eu participei da primeira reunião na John Deere, né? O senhor estava lá também. Eu gostaria de pedir para o senhor que pedisse a assessoria do deputado Tercílio, então, que enviasse cópia do convite para nós estar encaminhando para a mala direta da Câmara, porque não chegou nenhum convite. Inclusive, eu acabei de confirmar aqui. A audiência é nessa sexta-feira já? É que o convite vem da Câmara de Londrina, é nessa sexta, mas a gente já confirma tudo isso. Não, sim, mas eu estou nem essa questão que eu estou levantando, só no sentido de encaminhar o convite oficial daí na nossa mala direta. E uma coisa que eu gostaria de colocar, se o senhor me permite mais um minuto, dentre as muitas preocupações que foram tratadas naquela reunião, ficou a questão de que o estudo técnico ele já pode estar vencido, uma vez que quando foi feito o levantamento técnico para fazer o Arco Norte, a estrutura urbanística dos municípios era uma. Como já faz muito tempo,
Inclusive aqui em Cambé nós temos bairros que surgiram aqui, que estão na rota de colisão da rodovia. Mas nada que não possa... Eu acho que a obra é extremamente importante, também defendo a obra, assim como o senhor, mas precisamos, sem dúvida, participar dessa audiência pública. É extremamente importante, todas as lideranças que estão aqui assistindo, isso diz respeito a muita coisa das nossas vidas. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha para esse momento. Agradeço. Boa noite. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, vereador Berro. Senhor presidente, senhor secretário, nobres vereadores, vereadora, comunidade. A respeito do meu requerimento ao prefeito, é para que a gente possa ver de que maneira mais rápida possível fazer essas revitalizações que o município tanto precisa. Tanto, eu estou falando de Ana Rosa, de Santo Amaro, de Bandeirantes e do Centro, que é as grandes regiões. Vamos dividir em 4 regiões. Então, para que isso aí aconteça dentro de uma programação, dentro de uma urgência, porque o comércio necessita, a comunidade necessita. Todos nós entendemos isso, de todas as reivindicações que já foram feitas aqui, por todos os vereadores que já fizeram essa reivindicação. Então, eu acho que podemos, se quiserem, sair em nome da Câmara esse pedido. Se não, fique só o meu pedido, como o senhor desejar e como os vereadores quiserem. Agora, sobre a tribuna livre da semana passada, do qual o presidente do sindicato esteve aqui nessa Câmara, dizendo que ele não tinha um canal aberto com o município de Cambé, o canal foi aberto. Como o líder do prefeito se manifestou, e a base também. E aqui está a resposta ao ofício 015 de 2007 do prefeito para o presidente do sindicato, que é o Carlos. Em resposta ao solicitado no ofício, na hípegrife, a respeito da pauta de negociação salarial, data base, informamos a Vossa Senhoria, isso é o prefeito respondendo ao Carlão, encaminhado todas as reivindicações para os setores técnicos do município de Cambé, a fim de serem tomadas as devidas providências. Dessa forma, se faz necessário aguardar o retorno dos autos, que seja dada uma data para o início das importantes tratativas junto a esse respeitado sindicato. Então, o canal está aberto. Como nós dizíamos aqui na nossa fala, que muito me admirava que ele não tinha esse canal. O canal está aberto. Então, ele tem só um pouquinho de paciência, o sindicato, que logo virá a sua pauta de reivindicação, logo terá todo a sua entrar em discussão, acertar as negociações, ver tudo que o sindicato está almejando e o município pode, no momento, responder para o sindicato. Então, já foi dada a resposta. Nessa pauta que o Dalto tratou, parabéns, Dalto, pelo contorno norte, eu vejo 2 problemas. Eu vejo o custo, que o governo do estado já se manifestou, que era de 200 milhões, já foi para 600 milhões para acontecer o contorno norte. Isso já foi feito. As empresas de Cambé, na reunião que vocês participaram, que eu não fui convidado, não pude participar, você foi junto com o seu deputado, com o Tercílio Turini, e o senhor como presidente da Câmara, já foi, as empresas estão interessadas, todos nós estamos interessados. Só que se desviar 4, 5 quilômetros para baixo, não vejo nenhum problema da estrada ir para baixo. Daí do quilômetro 3 para o quilômetro 5 para o quilômetro 6. Só que não vai ter urbanização, porque existe uma lei no município hoje
a respeito do lixão. 500 metros de circunferência não pode se instalar nenhuma casa perto do lixão, nenhuma moradia. Tá? Então, parabéns pela tua pauta, é o que os comerciantes da 445 precisam para desafogar a 369, você tem toda a razão. Só que o pedágio, as rodovias pedagiadas, elas querem uma resposta do governador, dos deputados. Vai ter a prorrogação do contrato ou não vai ter? 2022 para eles é amanhã. Não é 2022. Eu já disse isso para o vereador, nos bastidores da casa. No dia que teve a homenagem para o Dia das Mulheres aqui. As pedagiadas, elas pensam no 2022 como se fosse amanhã. Porque elas têm que gastar um dinheirão desse e não fazer a renovação de contrato, não vão fazer. E o governo do estado não tem dinheiro para fazer uma obra dessa. Só de desapropriação custa 600 milhões de reais. Onde o governo do estado vai arrumar 600 milhões de reais? Fim de mandato. Fechando tudo. Arrojando os professores, tanto das escolas estaduais como das universidades. Não tem. Já está arrochando todos os professores, está tirando todos os direitos dos professores, vai arrumar 600 milhões para fazer desapropriação, para fazer o contorno norte? Não vai. Agora, se os deputados, eu digo num todo, resolver a questão de prorrogação de mandato, que alguns são a favores e outros não, a oposição existe para isso, porque eu já fui oposição, já fui situação, hoje estou na base de sustentação do prefeito, que eu assumi um compromisso com a comunidade. Agora, os deputados precisam se entender. Eles têm que reivindicar, eles têm que fazer. Agora, ninguém quer tomar a frente lá. A hora que for para votação, se vai ter a renovação do pedágio, tem toda a chance de sair. Tem toda a chance de sair. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado. Ô Berro, uma parte. Quanto você quiser, desculpa. Eu acredito, assim, eu não tenho informações, o governo do estado não encaminhou para mim informações sobre a situação financeira deles. Só ouço na mídia essas informações que você está falando, que não tem dinheiro, etc. Tudo. Então, assim, eu peço o cumprimento do contrato. Está no contrato o cumprimento de fazer o contorno norte. Eles tinham 23 anos? 22 anos. 22 anos para fazer. Eles poderiam ter feito no primeiro, onde tinha condições. Então, eu estou pedindo para o governo do estado, tá? Eu peço para o governo do estado que cumpra a parte dele, que é a desapropriação daquilo que ele falou que ele vai cumprir há 15 anos atrás, fez o contrato. Se o governo está com problema, não, ele apresente para a gente e a gente prorroga para um ano alguma coisa. Agora, aqui eu vou defender os interesses de Cambé. Cambé perder isso, nós vamos perder mais de R$500 bilhão de investimento, se a gente falar por baixo, nos próximos 10, 15 anos. É investimento que nunca uma cidade viu dessa forma. Obrigado. Não, você tem toda a razão, eu não estou aqui defendendo o governador, não. Muito pelo contrário. Eu estou aqui criticando. Quando ele começou esse projeto lá atrás, quando começaram esse projeto lá atrás, de 22 anos atrás, era uma situação. Hoje é outra. Se foi construída nesses perímetros, tem perímetro urbano, tem tudo. Eu não estou aqui defendendo o governo do estado, não. Eu estou junto com você. Eu acho que todos nós aqui apoiamos a tua reivindicação. Porque é isso que nós queremos que aconteça no município de Cambé, que saia o contorno norte. Eu só estou dizendo que, enquanto não se resolver na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná a renovação do pedágio ou não, vai ficar nesse impasse. Então, os nossos deputados têm que tomar uma atitude. Os nossos. Estava o Tercílio Turini, estava o meu deputado Tiago Amaral, estavam lá. É, meu deputado. Vamos solicitar. Agora, o presidente da CIL
puxou a questão para Londrina. Ele foi numa reunião e puxou tudo para a pauta de Londrina. Tudo começou em Cambé, não começou em Londrina. Não começou em Londrina, começou em Cambé. Então, ele também tem que ter o desconfiança, porque não é Londrina. Porque ele não está envolvendo Ibiporã, Londrina e Cambé. Ele está falando em Londrina, não é Londrina. É todos nós. E é de suma importância para que isso aconteça. Nós não estamos dizendo ao contrário aqui. Você tem todo o meu apoio, o que você precisa falar. Eu te falei ali na particularidade. E o ponto a ser discutido é a renovação do pedágio ou não. Esse é o ponto maior para ser discutido. É isso que está acontecendo. Vereador Berro, o senhor me permite uma parte? Quanto o senhor quiser. Vereador Berro, eu acho que já é de conhecimento do senhor isso, mas acho que é importante colocar para os outros vereadores também que o prefeito Zé do Carmo, numa reunião na Sociedade Rural do Paraná, ainda quando era candidato, ele deixou bem claro que ele é a favor do contorno norte. Então, eu penso que, até para os vereadores saberem que o posicionamento do prefeito é também, assim como favorável. O vereador Dalto e dos demais, favorável. Só para contribuir com sua fala. Agradeço, e foi muito bem lembrado. O governo municipal tem todo o apoio do governo municipal. Você não tem a dúvida disso. Todos nós apoiamos, a comunidade, todos nós. Vereador. Agora, depois vamos dar uma parte. Com relação ali essa questão de Londrina, o presidente da CIL tomou para eles, etc., porque Londrina representa a região metropolitana, nós estamos na região metropolitana de Londrina. Agora, se ele toma e se ele perde, quem é o maior prejudicado é Cambé. E Cambé não está se movimentando na direção de manter esse contorno norte. Pode ser feito só em 2021, quando termina? Pode ser feito 6 meses antes? Pode ser feito. Sabe, do jeito que está no contrato, pode ser feito? É permitido? É permitido. O que nós temos é que deixar o nosso posicionamento claro com relação ao contorno norte. Se nós não nos manifestarmos, se nós não conseguirmos, além de nós aqui, se todos os vereadores concordam, se nós não conseguirmos trazer a sociedade civil organizada da cidade de Cambé a favor disso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E bem falado, quem começou a criar uma associação de industriais, a EPIC, com o principal tema é esse. E se eles ganharem, eles vão conquistar muito mais top, muito mais. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu tenho certeza que a sociedade cambeense e o prefeito municipal estão se mexendo com isso. Eu tenho certeza que o prefeito está mexendo com seus pauzinhos. Tanto que eu tenho uma informação que vai fechar o viaduto aqui da Brasil, num pedido de informação tua. Que ali vai sair, vai fechar ali. E vai sair ali, vai fechar o cruzamento da Brasil. Que isso é de suma importância. Agora, o contorno norte depende dos deputados. Pois não, Pio? Parte, vereador pois Berro. não. Bom, boa noite a todos, presidente, aos demais vereadores, a todos que acompanham a sessão. Gostaria de parabenizar o vereador Dalto pelo tema abordado, de suma importância. O debate, eu acho que está contribuindo, né, com o município, esse debate, fomentar a questão, acho que é muito importante. Mas o vereador Berro, ele finalizou a fala dele com o meu pensamento. É claro que a nossa mobilização, Câmara, prefeito, as associações, os próprios empresários, ela é muito importante. Mas a nossa cobrança, ao meu entendimento, cobrança e apoio, né, na verdade, o nosso envolvimento, ele tem que ser a quem realmente tem o contato direto, quem tem força política, quem tem ligação com o governo do Estado, que são os nossos deputados. São os deputados da nossa região. Infelizmente, se nós ficarmos sozinhos na parada, vamos dizer assim, vai ser muito difícil com que nós caminhemos com a discussão. Então, todos os deputados que aqui foram citados, todos os deputados da nossa região aqui, têm que ser provocados por essa casa, têm que ser provocados pelo Executivo, porque foram eleitos para defender os nossos interesses, e nós temos que ter uma atuação contundente em relação à diminuição da distância, aumento do diálogo com eles, para que eles possam defender essa causa. Se vai acontecer ou não, é uma outra situação,
mas os prejuízos, como bem falado pelo vereador Dalto, são grandes. Então, os nossos deputados, independente de bandeira, têm que nos trazer uma satisfação em relação a essa situação. Muito obrigado. Você está correto, Pio. Eu acho que os deputados têm que dar uma resposta rápida. Agora, depende dos deputados com a concessionária, com a renovação de contrato. Senão a concessionária não vai fazer. Ela vai expirar o prazo e não faz. É isso que vai acontecer. Tá esgotando o meu tempo. O senhor quer falar alguma coisa? Não. Ah, então tá bom. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, vereador Toquinho. E só complementando aí, eu acho que essa primeira reunião do contorno foi feita aqui em Cambé, não é, Berro? A primeira reunião do Descontorno Norte foi feita aqui em Cambé. E nós temos que ficar atentos, porque o pedágio vai ser renovado, com certeza. Nós temos que ficar atentos para a gente buscar, para a gente não perder isso. Então, essa Câmara aqui tem que se unir com os deputados, como falaram, e ir junto e policiar isso aí de perto. Então, eu fiz aqui um requerimento. Só uma aqui. parte nesse assunto. Obrigado que você Sim. tocou no assunto. Quem começou isso foi a Rosinda, que é a presidente da Horizon Máquinas Agrícolas. Ela que começou essa associação, que juntou a Exal, que juntou a TMG, a Dom Mários, juntou todo mundo ali, que o Dalto esteve na reunião, o Paulo Soares. Quem começou tudo isso foi a Rosinda, que é presidente da Horizon Máquinas Agrícolas. Obrigado. Isso mesmo, bem lembrado. Eu fiz um requerimento aqui, e um é sobre solicitando ao senhor prefeito para que coloque mais uma van para transportar as crianças que utilizam o serviço da PAI. Hoje tem um ônibus da TIO que leva segunda, quarta e sexta. Terça e quinta tem uma van e só leva metade das crianças. Então aí as mães têm que pegar um ônibus tradicional, né? E para longe, todo aquele sacrifício. Então a gente está pedindo para colocar mais uma van, ver a possibilidade de colocar mais uma van para atender todas as mães aí que levam essas crianças na terça e na quinta, que só estão levando a metade e as outras mães estão sofrendo com as crianças aí. E eu fiz um pedido também de um recap de CBUQ na Marechal Cândido Rondon, no Parque Manela, que lá já é um asfalto antigo, e ali é o trajeto de todo o pessoal que vem do centro de Londrina, que vem daquela região ali. Essa é a única rua de entrada ali, que é a única não, mas é a mais usada do pessoal, dos moradores ali do Jardim Santo Amaro. Então a gente está pedindo ali um recap de CBUQ, que nunca foi feito e hoje está complicado lá. Assim como na Avenida Paraná, que também é uma continuação, e o prefeito entregando a obra da ponte lá, vai ser um tráfego intenso também ali na Avenida Paraná, e já está um asfalto deteriorado, então a gente está pedindo também para que coloque um CBUQ ali, assim como na rua Rio Tietê, que quando já foi feito a Pirapó, já deveria ter feito ali também. Foi feito só a Pirapó naquela época, e ali também está complicado o trânsito ali, que não adianta mais fazer só recap, que não vai resolver. Então, era isso que eu tinha no momento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Nilson da Bahia. Eu só venho falar um pouco, né, do manifesto que vai ter, convidar todos os trabalhadores, né, na ativa e também os aposentados, né, que a gente vai ter uma paralisação nacional dia 15. Querem mexer nos direitos dos aposentados e de quem vai se aposentar também. Então, todo mundo coloca sua barba de molho, senão vai perder seus direitos. Quem está perto de se aposentar e quem já está aposentado. Então, estou fazendo um convite aqui a todos. Eu não vou me estender muito, porque é muita coisa aqui que o nosso companheiro imprimiu para mim. Muita coisa que tem que ser detalhada. Tem 33 milhões de aposentados ganhando salário mínimo aí e quer acabar com o salário mínimo, com o salário do aposentado, que já é uma mixaria danada, né? E com quem vai se aposentar também. Esquece televisão, esquece novela, esquece jornal e vamos para a rua. Porque se não for para a rua, vai perder o seu direito. E os direitos da iniciativa privada, que é 13º, férias, fundo de garantia, tá? E até mais alguns benefícios que tem os trabalhadores.
e como eu sou também aposentado, para quem não sabe, né? Eu faço parte do Sindicato dos Aposentados do Estado do Paraná, represento todos os aposentados e conto com a presença em massa, dia 15, o dia inteiro. E dia 29 vai ser em Curitiba. Vamos se manifestar contra esses deputados que querem tirar o direito do trabalhador. Vamos para a rua. Muito obrigado, presidente. O senhor me permite uma parte em tempo, vereador? Eu quero parabenizar o senhor e dizer também, né, o vereador Dalto trouxe um tema tão importante aqui, né, na esfera estadual. O senhor traz um tema importante também na esfera federal. Seria interessante, depois eu vou conversar com o senhor, se for o caso, a gente marcar uma reunião com a bancada federal aqui da região metropolitana de Londrina, para a gente entender qual que é o posicionamento deles, se eles pudessem explicar para nós como que está o andamento dessa reforma da Previdência, porque pelas informações que nos chegam, é um escárnio com a sociedade brasileira, né? Nós vemos aí que a grande desculpa do argumento dessa... Entendo que a reforma da Previdência é necessária, mas não nesses moldes. Dizem que o rombo é de 50 bilhões, né? Mas eu não acredito, porque se o governo federal, o senhor me permite mais um minuto, se o governo federal está dando incentivo para empresas internacionais de um porte de 100 bilhões, ou seja, com metade desse incentivo ele já cobriria o rombo da Previdência. Então chega a ser incoerente esse argumento do governo federal. Então eu penso que o senhor levantou um tema extremamente importante e nós muitas vezes, até por um distanciamento muito maior dos representantes de Brasília, não entendemos qual que é o pensamento deles. Inclusive, eu vi alguma coisa que parece que o deputado Raul também está como relator de uma reforma, acho que é tributária, se não me engano também. Então nós poderíamos estudar e depois quero sugerir para o senhor, talvez nós fazemos até uma reunião aqui na casa, não sei se os vereadores aí acharem interessante, para a gente compreender também aí, tomar esse posicionamento firme sim. Mas parabéns, viu, vereador? Obrigado. Obrigado, presidente. Mas isso é extrema importância todo mundo participar. Na hora que votar lá, já foi, a gente já perdeu. Então nós não podemos perder nossos direitos, que foi lutado o tempo inteiro, integralmente, pelos nossos direitos. Não vão tirar aqui meia hora, 2 horas. Então, é um prazer imenso receber os deputados aqui, né? Tem o Raul e o Alex, né? Perdemos o Marcelo, mas temos 2 deputados federais agora, que pode chegar a ser muito útil para a gente nesse embate que vai ser muito difícil para a classe trabalhadora. Muito obrigado. E vocês que alguns de vocês já estão aposentados aí, né? Cuidado, senão vai ganhar só metade do seu salário agora. Vai para a rua também, hein? Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pio. Eu gostaria de desejar, as notícias que chegaram até mim, foi que foi definido o secretário municipal de esportes, o senhor locutor Eduardo Casarim, né? É o secretário de esportes. Eu gostaria de desejar ele boa sorte no seu trabalho frente a essa pasta tão importante dentro do município. A gente tem uma demanda muito grande, né? Eu tive a honra de participar do governo anterior dessa pasta, sei de quanto é importante e o apelo popular que tem esse setor no nosso município. Que ele consiga montar uma equipe técnica bastante competente para poder enfrentar os desafios, que não são poucos, né? E também para dar sustentabilidade naquilo que o município tem de bom, e que está esperando uma resposta para a sua continuidade. Então, desejo boa sorte e também me colocar à disposição para qualquer tipo de necessidade que possa nos consultar à medida que perceba que isso seja interessante para a continuidade do trabalho dentro da Secretaria de Esportes. Então, desejar uma boa sorte ao nomeado. Eu gostaria de agradecer ao governo do Estado do Paraná pelo investimento que tem feito em segurança. Nossa região teve aí nos últimos dias um aporte aí de 10 veículos. Um pouquinho antes tinha sido feito também uma aquisição de armamentos, na qual o município de Cambé recebeu 2 fuzis e até então não tinha tido
a capacidade de trabalhar com esse armamento aqui no município, e na semana passada, através do trabalho do deputado Cobra, repórter, que é um dos deputados da nossa região, conseguiu trazer para o município viatura, né, uma viatura que está sendo muito útil, segundo o pessoal da companhia da Polícia Militar aqui do município de Cambé. E para encerrar a minha fala, eu gostaria de dizer, vereador Berro, que eu fiquei muito contente com essa notícia que o senhor passou para a gente, que esse canal com o sindicato foi aberto, né, foi uma reivindicação que foi feita aqui na última sessão, né. Fico contente, mas peço também aqui ao líder do governo, o vereador Zé Guilherme, que como foi colocado no ofício, que essa análise técnica dos órgãos responsáveis, dos setores responsáveis da prefeitura, ela tem uma certa celeridade, porque ninguém está aqui para ficar defendendo prefeitura, nem sindicato, nessa questão. Nós estamos aqui para ficar defendendo o que a lei prorroga, né? E nós, dia 15 agora, fecha a folha, né? Essas questões têm que vir para a Câmara ainda, então, no mês de março, os servidores já não vão ter uma resposta em relação a essa questão, né? Mas eu vejo que a celeridade no tratamento dessas questões é muito importante para que não haja perda dos servidores municipais quanto à questão do tempo nas medidas a serem tomadas. Ô Pio, dá uma parte. Claro. Por favor. Eu acredito na serenidade do governo, porque toda hora que você usa da tua fala, para falar do governo, das reivindicações que você faz, você põe serenidade, palavra serenidade. Você pode ter certeza que o governo que está instalado aí tem toda a serenidade possível. Toda. E vai fazer isso da melhor maneira possível. E você pode ter certeza que vai ter uma resposta em breve. Foi mandado para os órgãos competentes, tem uma reivindicação para ser feita e ela vai ser feita. Você pode ter certeza que isso vai acontecer da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Esse governo que está instalado aí é sério. Você pode ter certeza que é. Obrigado. Só uma questão, gente, eu acho que eu não fui muito bem entendido. Eu não falei serenidade, eu falei celeridade, aceleração. Tá? Jamais vocês vão escutar da minha boca em julgar alguém, independente em que posição esteja. Então, eu não falei que ninguém Então, eu tenho toda a humildade de pedir desculpas, que eu entendi errado. Obrigado. E as suas desculpas são muito bem aceitas, fique tranquilo, tá? Então, assim, eu falei da questão da celeridade, gente, tá? Em relação a dar uma resposta com maior rapidez possível. Jamais eu vou tratar alguém dessa forma, com falta de seriedade, coisa assim. Mesmo que eu ache, eu não vou colocar, porque ninguém tem o direito de julgar ninguém, tá? Então é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Ficam as senhoras e os senhores vereadores convocados para a 6ª sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de março próximo. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.